Olá, pessoal. Eu sou o José Antônio e vou apresentar para vocês hoje um trabalho que eu desenvolvi com as minhas orientadoras, a professora Kátia Aquino e a professora Patrícia Smith, intitulado Estratégias com Aporte Tecnológico para a Promoção da Aprendizagem Significativa Crítica no Ensino de Ciências. Bem, vivemos uma época em que a velocidade com que as informações aparecem, se vão e são refutadas é muito grande. Entretanto, muitas pessoas utilizam dessas informações, muitas vezes sem saber da veracidade delas, ou sem saber do real motivo delas existirem, de uma maneira errônea ou sem fazer uma análise crítica delas. Por isso é muito importante que a gente trace, dentro do ambiente educativo, estratégias que possam fazer com que essas informações elas tenham utilidade no processo de aprendizagem dos estudantes. Aqui eu trago para vocês uns exemplos, uns esquemas que muitas vezes assustam os estudantes dentro do ensino de ciências. E é importante, nesse caso, que a gente, ao invés de assustá-los e desmotivá-los em aprender ciências, que a gente pense também em estratégias, em técnicas, em métodos que possam promover uma motivação, uma predisposição do estudante a aprender conceitos dentro das ciências e, ao mesmo tempo, torná-los críticos com base nesse conhecimento que eles estão aprendendo. E os recursos tecnológicos são uma estratégia que a gente deve levar em consideração, principalmente no ambiente atual, no momento atual, para promoção, né, dessa motivação dos estudantes a aprender ciências. Nisso, a gente, pensando nas estratégias para a promoção de uma aprendizagem mais significativa do estudante, atrelada aos recursos tecnológicos, a gente vê que é um caminho viável. E quando eu falo de aprendizagem significativa, eu não estou falando simplesmente no termo da eficiência da aprendizagem, da eficiência do processo de ensino e aprendizagem em si, mas eu estou falando realmente da teoria da aprendizagem significativa, que está embasada em David Ausubel, né, que trouxe essa teoria na década de 60, e ele afirma nessa teoria que antes da gente submeter o estudante a um episódio de ensino para que ele aprenda algo, a gente levante quais são os conhecimentos prévios que o estudante já tem, já possui, e a partir desses conhecimentos prévios, dessa bagagem que o estudante traz dentro de si, em sua estrutura cognitiva, a gente passe a adicionar informações trazidas ou pelo professor, ou pelo recurso tecnológico, ou pelo material de aprendizagem, ou ambos juntos. A aprendizagem significativa, ela parte do princípio de uma interação cognitiva entre o conhecimento que já existe na estrutura cognitiva. Nesse caso, eu trago o símbolo da letra A. Esse conhecimento prévio presente na estrutura cognitiva do estudante, ele também pode ser chamado de ideia âncora, ou subsunsor, foi assim que o Ausubel nomeou, e ele serve de suporte para significados que a gente vai ganhando ao longo da vida, né? Nesse caso aqui, para o símbolo da letra A, eu sei que é a primeira letra do alfabeto, e eu sei também que é a vogal, então eles têm essa subsunção, essa ancoragem. Quando eu falo de uma aprendizagem significativa, eu estou falando de algo que não é decorado, de algo que não é memorizado. Pode até ser memorizado inicialmente, mas que essa apresentação da informação e que a gente assimila, que ela possa fazer uma ancoragem em algum conhecimento que a gente já tenha e que faça sentido para a gente, né, essa ancoragem. Então, a aprendizagem com memorização, ela pode se transformar na aprendizagem significativa, eles não são opostos. Um exemplo aqui, eu descobri recentemente, por exemplo, que a nota Lá, ela é representada pela letra A na escala musical. Então, se eu sei disso, isso começa a fazer sentido para mim, vai começar porque eu vou ancorar, né, esse significado a algo pré-existente, que é o símbolo da letra A para mim. Então, pessoal, se eu fosse esquematizar, seria assim, né? Um conhecimento que eu já tenho xão com conhecimento que me é apresentado xzinho, se ele faz sentido para mim, se há uma ancoragem, então esses conhecimentos eles se juntam e eles se transformam. O xão, ele passa a ter um novo significado porque se ancorou em xzinho, e o xzinho passa a ter um novo significado porque se ancorou em xão. E tudo isso dentro de um cenário da predisposição a aprender. Se o estudante não quiser aprender, se eu não motivá-lo a isso, se eu não mostrá-lo a importância de aprender, ele não vai aprender.
ele não vai ter uma aprendizagem significativa. E aí a aprendizagem significativa crítica, ela é trazida por Moreira como um aperfeiçoamento da aprendizagem significativa, em que, observando alguns princípios facilitadores, a gente pode fazer o estudante perceber aquele aprendizado que ele teve como uma nova forma de enxergar o mundo. Então, esses são alguns princípios que eu trago para vocês. Assim, o objetivo do meu trabalho foi caracterizar e validar estratégias potencialmente significativas com um aporte tecnológico, né, com essas tecnologias digitais da informação e comunicação, mediando o processo também para o ensino de ciências na educação básica. A minha pesquisa é um relato de caso, estou falando para vocês, tá? Qualitativa, exploratória. Então, as estratégias que eu escolhi foram essas três: a água e o homem, os sistemas locomotores, estudando herbivoria. Elas se deram nessas unidades temáticas, nesse número de aulas. Cada aula tinha 50 minutos, e aí eu coloco também as expectativas de aprendizagem e quais foram as tecnologias, os recursos tecnológicos que eu utilizei como aporte. Então, para a primeira, vídeo, uma FlexQuest; na segunda, um site específico, um aplicativo para celular; e na terceira, um site de notícias e plataforma de vídeos. Nesse caso, eu utilizei o YouTube. Essas abordagens se deram numa escola pública de Pernambuco, no terceiro ano do ensino médio, no componente curricular de biologia, no ano letivo de 2019. Como eu comprovei se os estudantes aprenderam ou não significativamente? Essa validação se deu por meio de mapas conceituais que eles construíram antes e após a abordagem, sem o acesso a recursos adicionais. Eles fizeram com que realmente eles sabiam que estavam presentes na estrutura cognitiva deles. Aqui eu trago para vocês uma caracterização dessas estratégias. As três estratégias, elas tiveram uma sequência, né? Na Água e o Homem, teve uma exibição de um filme, Vidas Secas, depois uma discussão acerca do uso da água pela comunidade e a utilização de uma FlexQuest. FlexQuest, ela é uma estratégia que promove flexibilização do conhecimento. No caso do sistema locomotor, a gente teve a apresentação de alguns problemas, a discussão sobre a função desses sistemas, a utilização de uma ferramenta que é um site que foi construído especificamente para essa estratégia didática, chamada Locomotor, e a resolução de problemas mais complexos que o primeiro problema que é trazido inicialmente na abordagem. E a terceira é uma apresentação dos casos fictícios sobre pragas. Então, aqui é mais uma PBL, tá? Uma aprendizagem baseada em problemas, sendo que a fonte das informações que eles foram buscar e a mediação do professor se deu basicamente pela internet, pelos canais digitais. A estratégia A Água e o Homem, ela traz um filme, tá? Ela traz uma mídia e traz uma FlexQuest. E esses são recursos tecnológicos que são muito importantes para a evolução da aprendizagem, porque podem motivar o estudante a aprender e também podem despertar neles novas potencialidades. Como diz o autor, o nível de representação do audiovisual, ele faz com que a gente entenda melhor, porque nos é dado um modelo que a gente pode ver e ouvir. Isso é muito interessante do ponto de vista da perspectiva do aprendizado. A Água, que é o nome da FlexQuest que eu utilizei, ela está baseada em hipertextos e hipermídia. Já se tem uma discussão de que ela é uma ferramenta potencialmente significativa, então associá-las a uma estratégia potencialmente significativa dá uma ideia de que a gente possa realmente promover uma aprendizagem significativa. Aqui eu tenho dois mapas conceituais, vejam o inicial e o final. Eu não vou detalhá-los porque não é o caso, mas eu quero que vocês prestem atenção na quantidade de conceitos, né, que são muito maior no final do que no inicial, e também as articulações são muito mais elaboradas. E isso só é possível porque essa aprendizagem ela aí está sendo significativa. Porque se ela não for significativa, não haveria essas ancoragens, essas setas indo para um lado e para o outro, ancorando um conceito ao outro. A estratégia C, os sistemas locomotores, então a gente utilizou perguntas ao invés de respostas, e a mediação do professor foi importantíssima, a busca de informações na internet, a utilização de aplicativos também foi importante, né, porque ela mediou essa motivação do estudante para a resolução de problemas, e isso é essencial, a gente não deve ver o celular como um inimigo dentro de sala de aula. Aqui também está presente o mapa conceitual, vocês vejam a diferença entre os conceitos, tá? Muitos mais conceitos. A estratégia estudando herbivoria, que é basicamente uma resolução de problemas, como eu falei para vocês, trazida pelo contexto
da busca de informações na internet, e vocês também veem uma diferença muito grande entre o mapa inicial e o final, indiciando que eles estão tendo aprendizagem significativa. Como conclusão, a gente vê que a predisposição a aprender e o aproveitamento dos conhecimentos prévios devem balizar as estratégias potencialmente significativas, que os instrumentos tecnológicos, eles em si não promovem uma aprendizagem significativa, mas eles têm que vir atrelados a estratégias e expectativas de aprendizagem, que é possível notar indícios de aprendizagem significativa e crítica nos dados analisados nos mapas conceituais, porque se vocês perceberem nos mapas, também há muitos pontos em que o estudante coloca uma noção crítica daquilo que eles estão trazendo como conhecimentos que apreenderam. E é importante que a busca e a construção de recursos, estratégias e métodos estruturados no cenário das DICs sejam cada vez mais incentivados em prol de uma educação de qualidade, humana e significativa. Eu agradeço ao GEPAS e ao GENT, que são os grupos de pesquisa que eu faço parte, à universidade que eu estou vinculado, a Federal de Pernambuco, e aí está o meu e-mail para contato, tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.